Então, muito bom dia. Vamos dar continuidade à aula da Bhagavad Gita. Lembrando que a gente entrou agora no capítulo número 3, que é o capítulo que vai tratar basicamente do tema Karma Yoga, ok? Lembrem que a palavra karma é a palavra em sânscrito que indica ação. Né? Então, a gente tem esse costume de pensar, aqui no Ocidente, a gente tem o costume de pensar karma diretamente como a ideia de um resultado de uma ação remota que a gente nem lembrava mais, né? E aí, de repente, vem uma coisa ruim e a gente pensa assim, esse é o meu karma, né? Geralmente a gente associa o karma, inclusive, com uma coisa ruim, né? Então, karma não significa exatamente essa coisa ruim que vem por alguma ação negativa que a gente tenha feito no passado. Tá? Karma, ele não é uma palavra que não tem nenhuma implicação boa ou ruim. Tá? É uma palavra neutra que significa simplesmente ação. Agora, o yoga ele considera que a ação ela pode sim ser boa ou ruim, né? Ela pode ser uma ação que vai gerar bom fruto ou mau fruto. Aí recebe um outro nome, tá? A ação que gera bom fruto é chamada de punya. E a ação que gera mau fruto é chamada de apunya, né? Então, quando acontecer alguma coisa ruim na vida de vocês e vocês pensarem assim, esse é o meu karma, né? Então, aí vocês se corrijam. Vocês pensem, não, esse é o meu apunya. Então, voltando para o tema do Karma Yoga, né? Então, Karma Yoga é essa palavra composta onde a gente tem ação e yoga, né? Então, Karma Yoga indica a ideia de que há um caminho espiritual que se dá através das ações cotidianas, das coisas que eu faço no meu dia a dia, né? Porque, como vocês vão ver, Krishna vai explicar melhor nesse capítulo 3, as ações, elas podem ser uma das formas através das quais a gente se prende ao mundo, às coisas, né? Ou a ação, ela pode ser uma forma também da gente se libertar, né? A prisão e a libertação, elas estão igualmente em potencial ali na nossa ação. E Krishna diz que quando a gente faz a ação com apego ao fruto, essa é a ação que aprisiona. E quando a gente faz a ação sem apego ao fruto, como um ato de oferenda, essa é a ação que liberta, né? Então entendam que o karma yoga, tá, é a ação que liberta. Por isso que é karma yoga, né? Yoga é aquilo que vai me levar na direção da liberdade espiritual que eu tenho, né, como minha natureza inerente. Mas porém que eu perdi, tá? Eu perdi essa liberdade espiritual devido à ignorância da minha natureza espiritual e devido ao apego egóico e físico que eu começo a estabelecer com as coisas. Hum? Então, lembrem que na aula passada eu já dei para vocês um esquema, né? Que foi trazido por um grande mestre do passado chamado Yamunacharya, que ele, ao comentar a Bhagavad Gita, ele dá um resumo do tema de cada capítulo. Eu apresentei daí esse verso para vocês na aula passada, onde ele dá para a gente o resumo do que é o Karma Yoga. E ele diz que o Karma Yoga é a ação feita a partir de quatro características. Vamos lembrar delas, tá? Porque isso vai norteando o nosso estudo desse terceiro capítulo.
Então, a primeira característica do Karma Yoga é asaktya, que significa a ação sem apego aos frutos. Tá? Saktya seria o apego e asaktya, sem apego ao fruto. A segunda característica do Karma Yoga é que daí vocês podem pensar assim, né? Ah, ação sem apego ao fruto, né? Uma pessoa pode sair por aí cometendo crimes sem ter nenhum apego ao fruto, né? Então não é qualquer ação. Aí entra a segunda característica do Karma Yoga. Essa ação, ela é lokaraksha, que significa que é uma ação feita com cuidado para com o mundo e para com os outros seres. Tá? A atitude que move essa ação é uma atitude de cuidado para com o mundo e com os outros seres. A terceira característica, então, do Karma Yoga é Guneshwara. Tá? Significa que a ação que a pessoa vai fazer não é uma ação impulsiva, tá? Uma ação movida assim por reatividades, tá? Essa impulsividade, essa reatividade é o efeito dos gunas sobre nós, rajas e tamas. Essa ação, ela deve ser uma ação feita com um estado de mente sóbrio, né? Com consciência, com lucidez. Isso significa com predominância de sattva, tá? Que é o guna relacionado com a lucidez. E a quarta e última característica do Karma Yoga é que a ação ela é feita como uma oferenda a Ishvara, uma oferenda a Deus, tá? Então gravem isso, as quatro características do Karma Yoga. Asakti, ação sem apego ao fruto. Lokaraksha, a ação deve ser feita com uma atitude de cuidado para com o mundo e os outros seres. Guneshwara, a ação deve ser feita num estado sóbrio, sem impulsividade. E Ishwaranyas, tá? A ação deve ser feita como uma oferenda a Deus. Se você considera, tá, que a sua ação ela cumpre esses quatro princípios, você está praticando Karma Yoga. Tá? Quando você faz uma ação que tem em vista esses quatro princípios, então Karma Yoga está sendo praticado ali. Ok? Vamos seguir então com o estudo dos versos. A gente parou no verso número 4, né? Antes disso, vamos só repassar aqui rapidamente, isso vai ajudando vocês a fixar, né? O capítulo começa com Arjuna perguntando para Krishna o que que é melhor, né? Se envolver nas ações ou se retirar delas para fazer uma espécie de imersão meditativa, contemplativa. Isso, em geral, como eu disse para vocês, é objeto de desejo, né, de sonho para muitos buscadores espirituais. A ideia de se retirar das ações cotidianas, não precisar lidar com mais nada, né, e poder ficar em algum lugar recolhido, especialmente assim um templo, um mosteiro maravilhoso na natureza, lugar calmo e bonito, né? Onde eu possa ficar só meditando e estudando, meditando e estudando. Isso é um sonho para muitos de nós, né? E o Arjuna faz essa pergunta para Krishna. Ele diz:
que é melhor realmente, tá? Tentar se retirar das ações e ficar nesse lugar onde eu estudo e medito, ou seguir cumprindo com as minhas ações cotidianas. E no caso da pergunta do Arjuna, a ação cotidiana não era uma ação nada fácil, né? Ele estava ali diante da dúvida de começar ou não a combater dentro de uma guerra. Por isso ele pergunta, né, para Krishna, por que que você me ocupa nessa ação terrível, né? E aí o Arjuna confuso ainda, né, por causa mesmo com as instruções do capítulo 2. Para o Arjuna não fica muito claro, porque Krishna fala ao mesmo tempo da contemplação do eu espiritual e ao mesmo tempo ele fala sobre o cumprimento das ações. E aí Arjuna pergunta para Krishna: me diga o que é melhor de fato, tá? Seja claro, seja direto comigo. E aí o Krishna começou a responder o Arjuna, dizendo que de fato, desde o início dos tempos, esse início dos tempos é apenas uma forma assim figurada, né, de dizer. Que lembrem que para a visão védica não existe início do tempo, né? Não existe nem início do tempo nem fim do tempo. Tudo é cíclico. Mas Krishna está dizendo que no início, ao menos dessa kalpa, né, dessa era, dessa grande era cósmica, né, ele ofereceu dois caminhos para os seres humanos. E ele diz que é o caminho de Jnana Yoga, o yoga do conhecimento, praticado pelos Sankyanas, né? Os Sankyanas seriam essas pessoas que seriam capazes realmente de se retirar dos afazeres mundanos, vamos dizer assim, né? E viver em estado de contemplação, meditação e estudo. E Krishna também ofereceu o Karma Yoga para os yogis, tá? Os yogis agora são essas pessoas ativas que estão atuando no mundo. Para elas, então, o Karma Yoga. E como eu disse para vocês, Krishna vai enfatizar o caminho de Karma Yoga, porque para 99,9% das pessoas no mundo, né, e especialmente nos dias de hoje, que a gente vive, né, situações sociais precárias, a vida, a cultura humana se tornou muito agitada, né? É muito difícil que uma pessoa, nesse contexto, encontre esse lugar de retiro. É mais fácil e é mais seguro que as pessoas pratiquem um caminho espiritual envolvidas com as ações cotidianas, tá? Envolvida com seus afazeres no mundo. Por isso, Krishna diz que ele ofereceu esses dois caminhos, Jnana e Karma, mas aí ele vai começar a pender para o Karma Yoga, tá? E ele dá os argumentos aqui. Então, ele começa dizendo no verso número 4 que ninguém se sente livre da atividade apenas por abster-se dos trabalhos. E ninguém jamais consegue sucesso, tá? Sucesso aqui é sucesso espiritual, né? Pela mera renúncia aos trabalhos. Então aqui Krishna é muito esperto, tá? Ele já sabe que uma boa parte das pessoas que procuram se retirar, no fundo, elas não têm realmente o preparo espiritual para isso, elas estão só querendo fugir dos compromissos da vida, né? Então, ele vai denunciar aqui essa intenção duvidosa, tá? De pessoas que muitas vezes, para fugir dos compromissos da vida, se veste uma imagem, né?
de uma pessoa desapegada e que vai se retirar do mundo para ficar meditando. Então, Krishna diz: ninguém fica livre da atividade por querer se retirar, tá, dos seus trabalhos, e ninguém consegue sucesso espiritual por uma mera renúncia ao trabalho. Bom, tudo isso foi revisão da aula passada, né? Agora vamos ao próximo verso. Então, no verso número 5, Krishna diz: ninguém consegue, nem mesmo por um momento, ficar inativo, pois toda pessoa, independente de sua vontade, é impelida a agir, impulsionada pelos gunas, nascidos da natureza material. Então vamos entender aqui todos os temas do verso. Lembrem que, na visão védica, existem essas duas dimensões, a dimensão material e a dimensão espiritual. A dimensão espiritual, ela é marcada por esse campo, né, de consciência que todos nós seres vivos manifestamos, tá? Nós somos seres conscientes e a nossa consciência, ela vem da energia espiritual. Por sua vez, a energia material, né, ela é um campo de movimento, de ação, de dinamismo. Faz parte das leis da matéria, tudo estar em movimento, tudo estar em transformação. Isso é uma lei do mundo físico, do mundo material, né? Nada nesse mundo material está totalmente parado, tudo está em movimento, tá? Até mesmo as pedras estão em movimento. E o que causa esse movimento, tá? Essa lei da impermanência, é a ação dos gunas, tá? Vamos lembrar de novo, os gunas são tamas, a inércia, rajas, o impulso, sattva, o equilíbrio. Essas três forças, elas estão interagindo, fazendo com que tudo se movimente. Como nós, seres vivos, somos feitos, tá, de uma parte material e uma parte espiritual, nós temos uma consciência, tá, que é de natureza espiritual, e um corpo, que é de natureza material. Esse corpo, ele também não para, ele não fica parado um instante sequer. Mesmo quando a gente está dormindo, o nosso corpo não está parado. Todos os processos fisiológicos estão acontecendo, tá? O coração está bombeando, a respiração está fluindo, tudo está se mexendo lá dentro, né? E mesmo dormindo, a gente se mexe, né? A gente mexe os braços, a cabeça, as pernas. Se vocês observarem, a gente não consegue deixar o nosso corpo parado por muito tempo. Se a gente vai fazer, por exemplo, práticas de meditação, a gente senta e tenta manter o corpo imóvel, ali 20, 30 minutos, 40 minutos, quem sabe, começa a ficar muito difícil manter o corpo imóvel. A gente é impelido a se mexer, né? A gente sente que a natureza, ela está ali impulsionando, vai, se mexe, né? O movimento, ele inclusive é necessário para trazer um novo conforto diante daquele desconforto que a posição parada gera. Então, Krishna está dizendo isso, né? Que ninguém consegue ficar inativo, tá? Pois toda pessoa, mesmo contra a sua vontade, é impelida a agir, impulsionada pelos gunas, que são nascidos da natureza material, tá? Isso não vem da natureza espiritual, isso vem da natureza material.
E aí ele diz que uma pessoa que tenta artificialmente parar o seu corpo para meditar, ela está cometendo um engano quando a sua mente, no fundo, ela vai continuar ativa e vai continuar interessada, pelos objetos dos sentidos, né? Então ele vai dizer assim, ó, que a pessoa que, refreando os órgãos da ação, o que que são os órgãos da ação? Tá? Eles são chamados de karma, indriyas. Lembra que eu expliquei para vocês? A gente tem os órgãos de percepção, que são a audição, o tato, a visão, paladar e o olfato. E a gente tem os nossos órgãos de ação, né? Que são a fala, a gesticulação e manipulação através das mãos, dos braços, né? A locomoção, que em geral para a gente se dá através das pernas, a procriação através do ato sexual e as evacuações, as excreções. Esses são os nossos karma indriyas, as nossas formas de agir a partir do nosso corpo. Então ele diz assim que uma pessoa que artificialmente tenta parar esses movimentos do corpo, porém essa pessoa ela ainda está com a mente muito vinculada às coisas do mundo, essa pessoa ela é iludida e hipócrita. É assim que ele diz aqui, né? Ele diz aqui, ó, Mityachara, tá? Mityachara quer dizer que essa é uma pessoa iludida, ela tá ali se iludindo, achando que ela vai artificialmente ficar parada, meditando, né? Quando na verdade a sua mente está muito envolvida com as coisas. E ela é um Vimudhatma, né? Ele diz assim, essa pessoa está só tentando enganar. Na Índia é cheio de pessoas assim. Vocês sabem que em muitos lugares da Índia, especialmente lugares turísticos, as pessoas dão muitas doações, né? Esmolas. E aí tem pessoas que vão lá e ficam assim numa posição o dia inteiro parado, assim, né? Fingindo, assim, ter um grande poder sobre o corpo, né? E elas estão lá se esforçando só para ganhar um dinheirinho, né? Então, aí fica assim, fingindo, né, que é um grande yogi, mas a pessoa tá ali assim só fingindo. Então, Krishna fala sobre isso, né? Essas pessoas que vão tentar artificialmente praticar essa meditação, parando as atividades do corpo, porém, quando a mente ainda está totalmente envolvida com as coisas do mundo, então isso não adianta de nada. A pessoa está só se iludindo e tentando enganar os outros. Aí ele segue no verso número 7, dizendo assim: porém, a pessoa que, subjugando os sentidos pela mente, começa a praticar Karma Yoga, usando os movimentos do seu corpo, usando os seus órgãos de ação, porém, sem apego ao fruto da ação, essa pessoa é considerada superior, tá? Vejam o que Krishna está dizendo. A pessoa que entende que ela é ativa por natureza, então ela vai fazer da sua ação, sua prática espiritual. Essa pessoa ela está numa condição superior à outra que está artificialmente tentando parar as ações e ficar em estado de meditação. Ok? Então ele aqui esse é o momento onde ele afirma que o Karma Yoga ele é considerado um caminho mais adequado, né? Porque a maior parte de nós a gente não tem realmente essa condição do meditante. A gente tem essa condição da pessoa ativa, né? E aí, então, Krishna diz.
para o Arjuna o que que ele tem que fazer. Lembra que o Arjuna perguntou, né? Seja claro comigo, me diga, né? Sem dúvida, o que que é melhor para mim? E aí Krishna responde: você deve executar a sua ação prescrita. O que que é a ação prescrita, né? É, no caso, para o Arjuna, lembra que o Arjuna era um kshatriya, ele, né, teve uma educação a vida toda para ser um príncipe, um guerreiro. Então, a ação prescrita dele agora é lutar pelo Dharma, tá? É combater a injustiça. Então, Krishna diz: você deve executar a sua ação prescrita, pois a ação é superior à inação, ok? A ação é superior à inação. E aí ele diz: pois uma pessoa que se entrega à inação não pode nem mesmo sustentar o seu corpo, ok? Como eu disse para vocês, é muito comum, né, que às vezes até nesses momentos de retiro, onde a pessoa vai passar por alguns dias meditando, ela pode fazer isso por um tempo curto. E mesmo nesse tempo curto, tem outras pessoas que provavelmente vão estar trabalhando para poder oferecer o alimento, a hospedagem do lugar onde a pessoa se encontra, né? Ou seja, a pessoa ela não tem condições de sustentar aquilo sozinha por si mesma. Por quê? Porque a inação ela se torna insustentável, né? Mesmo para a manutenção do nosso corpo, a gente precisa agir, a gente é obrigado a agir. E aí, Krishna diz assim no verso número 9: esse mundo é mantido no cativeiro do trabalho apenas quando o trabalho não é executado como yajna, sacrifício. Vamos entender agora aqui, vai entrar um conceito bem importante desse capítulo, tá? Que é essa palavra que está aqui no começo do verso, yajna, yajna. Ah, que o tradutor aqui, inclusive, destaca na própria tradução, ele mantém aqui o sânscrito, yajna. O que que é isso, gente? Yajna é o entendimento de que todos os seres nesse mundo servem uns aos outros. A minha existência, ela não é independente da existência dos outros. Ela não é independente da existência do todo. Portanto, eu não estou agindo aqui nesse mundo só para mim. Acima de tudo, eu sou obrigado a agir porque a minha existência é um ato de serviço ao mundo, de serviço ao todo, né? Krishna vai destacar aqui agora na continuação, né, como, por exemplo, a natureza, todas as coisas que existem na natureza, elas vão servindo, né, aos seres. Por exemplo, para a gente ter o nosso alimento, o nosso café da manhã aqui nessa manhã, precisou ter o sol, a chuva, a terra, as plantas, as pessoas que trabalham na terra, que colhem os alimentos, as pessoas que transportam esses alimentos até a cidade, né? Todo esse ciclo, essa cadeia de ações são serviços prestados, tá? Da natureza em relação aos seres e os seres uns aos outros. Essa consciência que a gente deve ter de que tudo é interdependente, tudo está servindo, né?
Isso nos leva à constatação de que as nossas ações na vida também são atos de serviço. Eu recebo o serviço dos outros, eu ofereço o meu serviço aos outros. Quando eu entendo esse ciclo de serviço mútuo, isso é chamado de yajna, né? Que aqui está sendo traduzido como sacrifício, mas eu vou pedir para vocês traduzirem como oferenda. Yajna é fazer as coisas com essa consciência de que eu estou oferecendo a minha parte em retribuição àquilo que eu também recebo, tá? Por isso, por exemplo, o Bhagavad Gita é terminantemente contra esse sonho moderno que existe muito comum, né, nas pessoas hoje em dia, de tentar viver sem fazer nada, né? Ah, eu vou dar um jeito aí de juntar uma grana, aí eu fico só investindo em ações, né? Aí eu não faço nada, não trabalho com nada, não ajudo nada. Eu fico ali só assim, uma vida assim onde eu não preciso trabalhar e vou só recebendo as coisas para mim, né? Isso é uma distorção muito grave do que é realmente a vida e o que dá sentido para a vida, tá? Porque nessa visão que Krishna está trazendo, o que dá sentido para a vida é a gente perceber que a gente tem esses yagnas a realizar, né? As coisas que estão vindo para nós vêm como fruto do trabalho de outros e mesmo do fruto do trabalho da natureza. E eu preciso fazer alguma coisa em troca, né? Então eu tenho esse senso dentro de mim de retribuição. Isso é yajna. E aí Krishna está dizendo, olha só a importância aqui, né, do que ele está dizendo. Ele diz que quando a gente não tem consciência de yajna, de que a nossa ação é uma oferenda, e a gente pensa que a nossa ação é só um ato mesquinho de ir lá e pegar alguma coisa pra gente, ele diz assim, agindo dessa forma egoisticamente, a gente fica preso no cativeiro do karma, tá? Isso é chamado de karma bandhana. Já apareceu esse conceito antes, tá? Karma bandhana quer dizer o cativeiro, a prisão do karma. E aí Krishna diz, porém, né, a pessoa que executa seu trabalho com este fim, tá, o fim de fazer uma oferenda, um yajna, livre do apego, essa pessoa se liberta do cativeiro do karma, tá? Vamos só até esse ponto hoje, então gravem isso. A ação feita com apego ao fruto é o que nos aprisiona ao cativeiro do karma. A ação que é feita como um ato de oferenda nos liberta do cativeiro do karma. Você pode repetir, Marcos, o que que é o cativeiro do karma? Sim, posso. É é importante a gente lembrar que dentro da visão do yoga, nós, enquanto seres, essencialmente somos Purusha, Atma, né? Nós somos a energia espiritual. E essa energia espiritual, ela é livre por natureza. Nós estamos atualmente vinculados à energia material, porque a gente se identificou com ela e a gente tem um senso de posse sobre ela. Se identificou em que sentido? A gente pensa assim, a gente esquece que a gente é um ser espiritual e a gente pensa, eu sou esse corpo, eu sou esse corpo aqui, essa matéria, esse pedaço da matéria é meu, isso me pertence, isso sou eu, né? Devido a essa consciência distorcida, né, que é chamada de avidya, é uma espécie de uma cegueira espiritual, a gente se agarra indevidamente com a matéria
E porque a matéria ela tem uma condição limitada, que é diferente da natureza do espírito, que é ilimitado, a gente então sofre essa experiência de dukkha, que é sofrimento, que é o estado de limitação, né? E essa limitação ela se manifesta naquela a forma daqueles quatro sofrimentos básicos, que é ter que nascer num corpo físico, seguir vivendo nesse corpo que está continuamente envelhecendo, adoecendo e vai ter que morrer. Isso é um sofrimento inerente à vida, né? E todos nós estamos presos a esse sofrimento. Só que como a gente continua muito identificado com esse corpo e com essa mente, né? E esse personagem que a gente criou aqui junto com a matéria, a gente quer que isso continue existindo, né? A gente quer que essa história continue. E aí a gente vai fazendo coisas para perpetuar essa condição de apego e identificação com a matéria. Isso é o nosso karma banda, tá? A gente continua fazendo coisas na vida para perpetuar essa condição de identificação e posse com a matéria. Por isso que a ação com apego vai reforçar essa prisão. A ação com desapego, feita como uma oferenda, ela começa a abrir aquele espaço dentro de nós, de perceber que, opa, eu não estou preso nisso, né? Tem uma outra coisa aqui que sou eu, que não é esse corpo físico, não é essa mente física, né? Eu só vou conseguir começar a sentir isso, vislumbrar isso, quando eu faço esse exercício, né? De soltar essa minha mesquinhez, esse meu egoísmo, né, em relação às coisas materiais. Por isso, Patanjali diz no Yoga Sutra que o fruto de aparigraha é uma virtude, um dos yamas no Yoga Sutra, né? Aparigraha quer dizer livrar-se do sentimento de posse sobre as coisas. Ele diz que o fruto dessa prática é o entendimento do porquê nascemos e do porquê vivemos nessa condição. Isso tira a pessoa daquela visão assim muito limitada e imediata e dá para ela uma visão ampliada, né? Uma visão panorâmica da situação toda. Bem profundo isso, né? É, Ou seja, né, o apego ele gera essa ansiedade porque a gente está tentando sustentar o que é insustentável, né? Que eventualmente vai se desfazer, então exatamente. naturalmente vai ter uma ansiedade porque a gente está vendo que a coisa não está dando certo, né? Sim. A gente vai tentar ficar agarrado numa coisa que não tem como ficar, segurar ela por muito tempo. Uhum, entendi. Hum. Bom, Pode falar, Mara. Abre seu microfone. Abre o microfone. Sim, escutando, eu percebi como somos um campo de batalha e como tem esse pensamento de fazer nada, contrariando a um movimento pensado conscientemente para que o espírito respire. Parece que ele ficou um faquir, que a gente sufoca o espírito Hum. pelas ações impensadas, que não sabíamos o que você agora nos ensina por meio dessa aula. E na realidade, a gente se sente feliz, sentido quando está agindo e servindo, mas esquece. Uhum. Sim, Aquilo. Se queixa de uma coisa que é para o bem, está negando a si mesmo um bem que muitas vezes desejamos ao outro que se movimente. sim, Né? sim. Parece isso que eu compreendi. Uhum.
Muito obrigada. Só lembrando que não sou eu que estou ensinando isso para vocês, tá? É Krishna. Sim, Eu estou só compreendi, mas repassando aqui a conversa. sim, compreendi. Mas realmente é um tema bem atual, né? Krishna está bem atualizado ali, né? Porque realmente é um tema até que a gente estava conversando, né, Marcos? Eu estou lendo um livro, a gente que é da área da tecnologia tem muito disso, né? Você trabalha bastante, vende a empresa, etc, né? Aí eu estou lendo um livro escrito por uma psicóloga, né? Por pessoas que fizeram isso. E o resultado é que as pessoas acabam entrando em depressão. Elas vendem a empresa, ganham bastante dinheiro e no dia seguinte estão deprimidas, né? Porque elas realmente não, como achavam que chegaram num topo, mas que não era aquilo, né? E aí a pessoa fica totalmente perdida, assim, por uma identificação que não fazia sentido e daí tem que se reconstruir do zero e aquilo leva anos, às vezes. É bem Sim. interessante, né? Muito É, relacionado com esse verso. é. É essa fantasia, né, de que eu vou me livrar das coisas e eu vou ficar numa zona de conforto, onde tudo vai estar disponível e fácil para mim. É comum isso, né, com essa cultura do empreendedorismo rápido, assim, né, que a pessoa vai trabalhar assim por um tempo, vai ganhar muito dinheiro e depois ela já vai ter dinheiro suficiente para ficar bem tranquilona a vida inteira, sem precisar fazer mais nada, né, só desfrutando. E a gente também tem essa fantasia muito comum com a aposentadoria, né? A ideia é que a pessoa se aposenta e aí, aí de novo, né? Eu vou ficar lá só desfrutando, né? Aí a pessoa começa a encher a geladeira, já compra um sofá mais sofisticado, uma televisão maior, né? E aí, quando a pessoa se dá conta, ela se complicou ali naquela situação, né? Porque realmente às vezes ela perde essa perspectiva do Dharma na vida dela, né? É muito mais interessante a pessoa ela ter sempre um propósito do tipo, tem alguma coisa que eu ainda sigo existindo e eu estou fazendo algo que tem uma ressonância no mundo e eu tenho realmente um cuidado, uma responsabilidade com isso. Não precisa necessariamente ser através de um trabalho oficial, né, uma profissão que a pessoa exerça, mas é importante que ela tenha esse sentimento, né, de que ela tem alguma coisa ali a oferecer sempre. E não que ela chegou num lugar onde ela não vai oferecer mais nada e só o mundo vai ficar servindo ela. Quando a pessoa entra nesse lugar, nessa posição de mente, aí ela se perde. E é bem isso, vai para depressão, vai para falta de sentido. Aí às vezes a pessoa começa a explorar muito, né, os prazeres, porque ela tem dinheiro, aí ela pode, né? Ela pensa, ah, então acho que eu vou ser mais feliz agora se eu comprar uma Harley Davidson, né? Aí ela vai lá, daí ela pensa, não, não vou só comprar uma Harley Davidson, eu tenho que também agora fazer assim festas, né? E eu posso comer muitas coisas e posso beber. E aí a pessoa vai indo assim para uma ideia de que os prazeres vão alimentando, né? Vai dar algum sentido para a vida, né? Mas não dá esse sentido, porque o prazer ele só nutre uma dimensão muito superficial nossa, que é o corpo, né? As outras dimensões mais profundas, elas não são nutridas por esse tipo de prazer ou conforto, né? Mas a pessoa se esquece disso. E aí é onde cai na depressão, justamente quando fica muito rica e pode ter todos os prazeres. Até Marcos. mesmo os sentidos físicos têm um limite, né? Assim, tem um tanto que você aguenta ficar na praia, né? Tem um tanto que Sim, você aguenta comer, né? Então, também sim, não resolve, né? Não tem. não. É. Diga, Dionísia, última questão daí para a gente fechar. Pode falar. Eu estava pensando assim que hoje as pessoas esperam muito pelo final de semana, né? Quem tem que Uhum. trabalhar espera muito pelo Inclusive final de eu. semana. Inclusive eu. Então Adoro é final muito de semana. interessante, né? Porque não é assim, a gente não pode parar totalmente, né? Não estamos na idade ainda de estarmos aposentados e eu, pelo menos, não estou com aquela grana toda de poder ficar
sem fazer nada, mas a gente espera muito pelo final de semana. Só que eu acho que isso um pouco decorre desse cansaço nosso, né? Isso, claro. É Porque uma também notícia que é uma pausa, no caso, né? é porque Que não realmente é, a nossa vida ela caiu em excessos, né? Aí mesmo o trabalho ele se torna um excesso e por conta disso começa a ter aversão, né? A gente começa a ter aversão ao trabalho. Eu mesmo vou compartilhar com vocês. Eu amo o trabalho que eu faço, tanto atender quanto dar aula, eu adoro. Mas teve momentos na minha vida, até momentos muito recentes, onde isso ficou excessivo, né? Tava tomando assim 9, 10 horas do meu dia. E aí a gente começa a ter um pouco de aversão, por quê? Porque realmente está muito desequilibrado a proporção de trabalho e tempo de lazer, ou outro tempo de prática de autocuidado, ou qualquer outra coisa que a gente queira colocar no meio disso, né? Isso é o que acontece com a vida de uma grande parte de nós, né? Infelizmente, a gente está dentro de um sistema que enfatiza muito essa questão do trabalho, né? Das jornadas de trabalho, e isso cai num excesso. E aí é natural, a gente só quer se livrar disso e respirar um pouquinho no fim de semana, né? E geralmente o fim de semana ele vem assim, né? Tem uma, assim, uma carga de excitação, né? Na sexta para o sábado e depois uma onda de depressão indo do domingo para segunda, né? Né? Porque é uma coisa muito pequenininha ali, um tempinho, né? De respiro, assim, aí a pessoa já vai ter que voltar para aquele fardo de ficar trabalhando 10 horas por dia, né? E é verdade, para muitos é 10 horas, não é nem 8, né? Porque ainda tem todos os tempos de deslocamento, coisa que você tem que preparar para o trabalho e voltar. Então, é um desequilíbrio em termos de proporção, né? Eu realmente acredito que se a gente tivesse uma proporção mais equilibrada, as pessoas trabalhariam com mais gosto, com satisfação, com alegria até, né? De estar fazendo, cumprindo aquela função. Então, tem isso, né? eu pensei agora quando você falou, né, da questão da excitação para daí a depressão, a gente vai direto do Rajas para o Tamas, não consegue nem chegar a Rissato. É, Rissato fica em algum lugar. é. Talvez realmente se diminuíssem essa carga horária. A única questão que eu fico pensando é se o ser humano daí não começa a ficar cada vez mais, tipo, a gente nunca está satisfeito também, né? É, Mas, enfim, mas é fato. é uma questão como se diz, muito sistêmica, estrutural, né? A gente também tem uma falta de sentido geral para a vida, né? E mesmo essa ideia dos 4 purusharthas equilibrados, lembra dos 4 purusharthas? Dharma, Artha, Kama e Moksha, né? Isso é um referencial perdido na nossa sociedade, né? Então, mesmo que às vezes as pessoas sejam bonificadas com cargas de trabalho menor, isso não significa que elas vão saber usar sabiamente o resto do tempo. Pois é difícil, né? É uma questão Hum. bem complicada. Eu acho bem complicado mesmo, mas a gente precisaria achar uma forma de começar. Hoje tem muita questão mental, né? Existe uma lei agora, né, que as empresas vão ter que ter um certo cuidado com essa questão mental, porque as pessoas estão realmente adoecendo mentalmente. Parece que o adoecimento mental está sendo até maior, assim, agora, nesse momento, do que o adoecimento físico, né? Sim. E talvez a cura para isso eles não estão vislumbrando como melhorar. E, de Uhum. repente, começar a trabalhar esses purusharthas de alguma forma, né? Trazer isso para o nosso entendimento aqui no Ocidente, talvez isso pudesse ajudar, né? A começar a encontrar o equilíbrio. Sim, com certeza. E, Já é Marcos, vou pedir uma última coisa. Sim. E como é que fica daí o lugar, da meditação na vida do yogi, né? Pensando nisso tudo que a gente viu. Então, se não é para ele se retirar ou ficar, né, retirado, virar um eremita, um asceta, né? E ficar só
vivendo da meditação, a meditação entra como uma parte, vamos dizer assim, do autocuidado, do autoconhecimento, de uma rotina Isso. diária. Exatamente, tá? Aí ela vai ter uma proporção menor ali, ela vai estar presente na rotina diária, numa proporção menor, para ajudar realmente, né, nesse autocuidado, nessa preparação da mente, no autoconhecimento, para que a pessoa leve isso para as ações do dia. Uhum. Né? Ela vai cumprir essa função. Né? Uhum. Talvez, como um exercício psicofísico mesmo, para ordenar esse corpo e mente para o resto do dia. Sim, de uma certa forma, sim. Né? É mais essa função que ela cumpre para nós. Uhum. Né? Então, Última obrigada. coisa, Mara, última. Daí vamos seguir aqui. Diga. Seria a consciência ativa no dia a dia, Uhum. pensando nisso que aprendemos na hora de exercitar as partes do movimento diário. No Sim, exercício espiritual, sim, sim, meditativo, a cada momento que se age, a sim, consciência presente. sim. Tá? Esse tempo de meditação e estudo, ele é para que a gente esteja com esse nível de cuidado, de atenção, de presença, trazendo isso para as ações cotidianas. Tá? Para que a gente tenha mais consciência do que a gente fala, do que a gente faz, de como a gente se relaciona com as pessoas ao longo do dia. Esse é o sentido. Ok, gente. Então tá. Só um comunicado importante. Na semana que vem eu vou estar viajando. Aí a gente não vai fazer o encontro, tá? Só na semana que vem. Aí na outra a gente já retoma, tá bom? Então depois eu inclusive lembro vocês isso ali no grupo. A gente vai pular uma semana. Abraços. Obrigado, Marcos. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Obrigada, Marta.